colocar o empreendedor e não sobre empreendedorismo. Exatamente porque o empreendedor, antes de ser um CNPJ, ele é um CPF, não é? Ele é uma pessoa que tem família, que tem coração, que tem dores e amores, que tem sofrimentos e que tem também certos saberes, alguns informais e outros que ele aprendeu na vida e talvez numa escola, num curso de empreendedorismo. No Brasil nós temos cerca de 20 milhões de empreendedores. Metade ou 60% deles empreendedores por necessidade, porque veio uma crise na sua vida, ele acabou se tornando um empreendedor, criou seu próprio negócio. E os outros 40% empreendedores de oportunidade. E nós queremos, inclusive por meio da Pastoral do Empreendedor, inverter essa estatística, colocando na vida e no coração do empreendedor, por meio até de sua fé, a capacidade de enxergar oportunidades e enfrentar, transformar as oportunidades numa grande realização, quem sabe até numa empresa, num empreendimento, com riscos calculados. Essa é a definição de empreendedor. Para isso existe uma série de livros, e está aí o Sebrae e uma série de outros espaços onde é possível aprender lições de empreendedorismo. Eu tenho uma série de livros que habitam a minha cabeceira da minha cama e que eu tenho lido. Tenho lido também boa parte da doutrina social da igreja, sou professor de doutrina social da igreja. E, por outro lado, um leitor da Bíblia. Eu sou teólogo e educador e trabalho com sociologia. Agora, a dificuldade é juntar todas essas coisas num caldo, tudo isso dentro de uma sopa, não é? E juntar, fazendo uma síntese articulada entre fé e vida, entre o Pai e o pão. E esse é o desafio da Pastoral do Empreendedor, rezar o Pai Nosso de maneira não fragmentada, né? Sexta-feira, logo depois do happy hour, a gente reza o Pai Nosso que estás no céu. Chegou sexta-feira, vamos para a missa, enfim, descanso, 7º dia, Deus descansou, a gente também não é de ferro, vamos descansar. Depois chega segunda-feira, a gente continua rezando o Pai Nosso. Agora, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, vamos lá para o lugar onde eu trabalho, conquistar o salário nosso de cada dia, não é? A gente corre atrás. Mas muitas vezes o que acontece é que a gente separa o Pai do pão. Outras vezes a gente faz com que o pão seja apenas meu, não é? Cada um corre atrás do seu. Alguém poderia rezar: o Pai meu que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão meu de cada dia me dá hoje, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a mim mesmo, e não me deixe cair em tentação, mas me livra do mal. Não é assim. O cristianismo é feito de plural. O Pai é nosso e o pão também é nosso. Por isso, a Bíblia vai nos ensinar que somos um povo de Deus. E eu tenho observado que a Bíblia, como disse o Frei Rogério na abertura deste 4º encontro, é um manual de empreendedorismo. Aliás, é um livro que pode ser lido de vários enfoques diferentes. E um deles, com certeza, é o enfoque do empreendedor. Há algumas perguntas que não querem calar. Uma delas: o que a fé tem a ver com o empreendedorismo? Desde o primeiro encontro nós estamos nos perguntando: fé e empreendedorismo, o pai e o pão, estão divorciados ou não? Irmã Dulce sempre juntou as duas coisas, e parece que o filme vai provocar vai colocar como é que é? A mão no vespeiro. Por quê? Aquela cena da irmã dizendo: a senhora está se metendo onde não mexa com esse menino, não tem mais volta. Ela disse: eu sei. Juntar fé com vida, pé com fé, pé com fé, pai com pão, isso pode dar confusão, mas também pode dar solução. E o empreendedor é uma pessoa que busca soluções eficientes para a sociedade. Soluções eficientes para a sociedade.
Então, o que a fé tem a ver com o empreendedorismo? O amor pode ser um princípio para uma gestão eficaz. Eu não tinha ouvido a palestra da Maria. Não tinha ouvido. Eu não tinha a mínima noção. Eu confesso que eu não tinha nem prestado muita atenção no título, A Força da Fé na Gestão das Obras Sociais de Irmã Dulce. E eu não conhecia o princípio dela, a caridade sem limites. É possível que o amor seja um princípio de uma gestão não simplesmente caridosa. Então, aquela frase que nós vimos no vídeo, ela dizendo, não é só dar um cafezinho e ir embora. É mudar a vida dele. Ele precisa mais do que simplesmente assistência. Ele precisa transformação. E a caridade, o amor, tem um potencial transformador. Eu escrevi ali o livro Primeiro Passo para o Sucesso. Eu estou querendo mudar o título do livro para O Amor é o Primeiro Passo para o Sucesso. Aliás, foi o tema de uma das palestras nesses encontros aqui de católicos empreendedores. E agora vem a outra pergunta: o que a Bíblia ensina ao empreendedor? Nestes 3 últimos anos, nós desenvolvemos uma, talvez aqui, a Irmã Dulce é o case prático daquilo que a gente tem desenvolvido nos 3 livros, né? O que o amor tem de arquitetura transformadora? Porque por aí se fala de amor como paixão, como sentimento, mas a gente descobriu aqui na Pastoral do Empreendedor que o amor tem uma arquitetura inteligente. Nós descobrimos a inteligência do amor, que ele é transformador. Então, há 3 princípios: a amorosidade, a amabilidade e o amor, né? Quando a caridade sem limites, a caridade sem limites, ela tem essa tríplice, ou essa dupla interface, para usar uma linguagem da informática, não é? É uma moeda de 2 faces. De um lado, a amorosidade. De outro lado, a amabilidade. Irmã Dulce é o exemplo concreto, pronto e acabado de alguém que sabia amar e fazer-se amar. Ser amável. Às vezes a gente simplesmente é amoroso. Tem o livro das 7 virtudes do líder amoroso. Inclusive tem ali as 7 virtudes do líder amoroso. Tomei o cuidado até, tinha gente que dizia, eu não tenho condição de ler. Então eu gravei, pode ouvir. As 7 virtudes do líder amoroso. Gravei, tinha uma vez uma senhora me disse, assim com essa letrinha pequenininha eu não consigo. Pois em respeito dela eu gravei os 3 já. Então as 7 virtudes do líder amoroso são exercícios, inspirados inclusive no Monge Executivo, de James Hunter, que nos levam a perceber como cultivar esta amorosidade, esse carisma de ser movido pelo amor, pela caridade sem limites. Quais são as 7 virtudes? Quem participou aqui da palestra As 7 Virtudes, levante a mão, por favor. Olha, vale a pena então repetir quais são as 7 virtudes, o resto depois você lê no livro. Eu não vou repetir essa palestra aqui, um dia, quem sabe, possamos até fazer um remix. A comunicatividade, a confiança, a solidariedade, a paciência, a discrição, a honestidade e a resiliência, que é a capacidade de suportar, de sofrer um grande baque e se recuperar e se levantar. Como diz por aí, o brasileiro não desiste nunca. É resiliente, mais do que resistente. Então, não basta amar, é preciso fazer-se amar. Não basta ser amoroso, é preciso ser amável. E a amabilidade supõe a capacidade de administrar conflitos, as pequenas guerras de todos os dias. Para isso, eu escrevi aqui o Como Liderar Pessoas Difíceis. É o meu livro que mais vende, não sei porquê. Talvez porque tem muito conflito por aí, né? Como administrar conflitos na família, como administrar conflitos no trabalho, como administrar conflitos com o seu grupo de, de empreendimento, seja ele qual for. Como administrar as pequenas guerras de todos os dias. Claro, inspirado aqui no nosso Mestre Jesus de Nazaré, que transformou 12 problemas em 11 soluções. Judas Iscariotes não deu, que se apegou, não abriu a mão. O conceito de amar é abrir, a gente vai ver. Então, Jesus conseguiu
transformar 12, o cabeça dura do Pedro, né, que está aqui, ó, ele transformou num sujeito capaz de ficar com a mão aberta, cheia de ternura aqui, dizendo para o João, pergunta para ele quem é o traidor. E com uma faca aqui atrás do traidor, ó, com a mão fechada, quase violento, né? Ou seja, a capacidade de ter uma mão fechada e a outra aberta faz o grande líder. Alguém que é capaz de administrar ternura e vigor. Me parece que a irmã Dulce tinha horas que era muito dura, não é? Que era de uma dureza tremenda, não é? E ao mesmo tempo de uma fragilidade que dava vontade de pegar no colo. E é isso aqui que faz o grande líder. O grande líder é uma pessoa que tem visão, capaz de gerar coesão em direção a uma ação, portanto ele consegue resultados, mas com ternura e vigor. Ternura e vigor. Mão fechada e mão aberta. Agora, Jesus é o máximo da liderança, então ele tem as duas mãos abertas, uma para a terra e a outra voltada para o céu. Se você fizer esse exercício, vai perceber que há uma lei da gravidade que nos puxa para o chão, até que o chão nos engula inteiro na nossa morte. Mas há uma lei da gravidade espiritual que nos puxa para o céu. A gente não é daqui. Não vai terminar tudo aqui. Então há uma força que nos puxa para o céu e a outra que nos puxa para a terra. É o Pai Nosso na dupla lei. Talvez a gente pudesse dizer que é a lei do Pai e a lei do pão, não é? O equilíbrio entre estas duas dimensões, espiritual e material, faz o grande empreendedor. Portanto, a força da fé nos empreendimentos nos leva a perguntar o que a Bíblia ensina ao empreendedor. Vou fazer um rápido passeio aqui pela Bíblia, né? Rápido. Empreendedor. Vamos folhear a palavra de Deus. Certamente depois você vai querer reler a Bíblia sob este enfoque. O enfoque do seu empreendedorismo. Veja lá, no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Deus Criador nos fez criativos. Ele fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou e no 8º passou a batata quente para a mão da gente. Se agora é com vocês. Então Deus ajuda quem madruga, não é? Deus deixou um primeiro mandamento: sejam jardineiros da criação. Portanto, empreender é um mandato de Deus. Eu achei curioso que sempre que eu levanto, a primeira coisa que eu faço antes de escovar o dente é ler o Evangelho do dia, antes de escovar o dente. E hoje, o Evangelho de hoje fala sobre a parábola dos talentos, não é? Não sei se alguém já leu aqui. Aquela velha história. Um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 4, o outro recebeu 3. Não é? E houve aquele que enterrou o talento para devolver exatamente o que tinha recebido. E Jesus disse: olha, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, muito te confiarei. Isso significa um elogio ao empreendedorismo. O Senhor nos dá talentos para a gente desenvolver, para a gente multiplicar. Ele não quer de volta o que deu, Ele quer mais. Passado pela nossa capacidade de empreender. E aí, eu comecei a ler lá no documento do Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, um verdadeiro tratado, Frei Rogério, do empreendedorismo cristão. Na Gaudium et Spes. A Igreja, no Concílio Vaticano II, colocou o empreendedorismo como uma forma privilegiada de viver a fé. Temos que recuperar esses saberes da Igreja e da Palavra de Deus. Deus empreendedor nos mandou cuidar da criação. A criação foi um grande empreendimento. Na primeira página da Bíblia, Deus se apresenta como aquele que está realizando um grande empreendimento. Levítico é todo um livro da Bíblia sobre a gestão de pessoas. Portanto, seu principal capital é humano. Cada vez que você perde um funcionário lá na sua empresa, é um capital que vai embora. De conhecimento, não é? De informações, o capital humano. E isso é muito frio dizer, né? Capital humano. Mas é verdade, nós ouvimos aqui na primeira palestra. Se não se identifica com a missão, com a visão e com os valores, não permanece. Não permanece. Números. Há um livro na Bíblia sobre contabilidade e estatística. Toda pessoa que faz curso de administração estuda contabilidade e estatística, não é? E você poderia pensar assim: a Bíblia é um livro piedoso,
um livro sagrado, um livro só sobre as coisas do céu. É um livro que tem contabilidade, que tem estatística, que mostra que números precisam ser considerados e conhecidos. Deuteronômio. Deuteronômio é um livro da Bíblia que trata de projetos. Por exemplo, o projeto de construir o Templo de Jerusalém. Muitos anos antes de colocar a primeira pedra, se fez um projeto arquitetônico. Quem então, provavelmente, mais de 80% do que estão aqui, já tentaram conversar com o arquiteto. Não é? Quem sabe para a reforma do apartamento da sua casa, uma coisa lá na igreja. Agora tem aí aquele projeto do empreendedor, como é que chama, Frei Rogério? Hã? Caena. Já está erguido? Já está no terceiro andar? Como é que é? Já está na cobertura? Ou ainda está no tijolo? Hoje todo mundo ganhou tijolo aqui, tá? Pode ajudar o projeto Frei Rogério, né? Ué, não vai ter a campanha do tijolo? Antes de colocar o primeiro tijolo, mesmo que tenha toda a pilha de tijolos ali, precisa um projeto arquitetônico que não tem só estética, tem também uma funcionalidade. Isso leva tempo planejando. Então tem aquele que pega um primeiro projeto e diz: o projeto dos meus sonhos, aprova. Não, estuda. Senão você coloca uma parede que não cabe o armário. É aquela pessoa que compra o armário, compra o apartamento, depois é que ele vai ver que o armário é maior do que a parede do apartamento, ele tem que cortar um pedaço do armário. Então, clareza das metas de curto, médio e longo prazo. Projete. Juízes. Há um livro sobre as regras do jogo. É preciso ter clareza de quais são as normativas, os regulamentos, a legislação. A palavra de Deus tem regras claras. Claro que nós temos uma Constituição, nós temos portarias. Um empreendedor precisa conhecer a lei. Claro, ele não precisa ser advogado, mas ele precisa conhecer rudimentos das leis, inclusive os seus direitos. É ou não é verdade? Até para você não ser refém de qualquer aventureiro que pode chegar para você e dizer: não, isso aqui é muito fácil, porque a lei permite, e você sabe que a lei não permite. Né? Você estudou. Reis. É todo um livro sobre como administrar os gestores por meio de reuniões. Então você tem que também administrar as ambições. Né? Quem quiser levar adiante o empreendimento sem reunião, sem costurar a coesão entre os atores do seu empreendimento, pode esquecer. Mais um livro, Crônicas. O livro de Crônicas aqui na Bíblia é todo um livro que tem atas. Um empreendimento precisa de memória. Memória histórica. Senão depois você se pergunta: por que mesmo que a gente chegou nesse ponto? Por que mesmo que a gente está fazendo isso daqui? Por que é mesmo que a gente está aqui na pastoral do empreendedor? Por que é mesmo que a gente vai ter que construir uma aula de radioterapia? Não seria melhor construir uma capela e fazer adoração ao Santíssimo Sacramento? Não é? Aí vai fazer uma... Não, temos a memória histórica. Você disse uma palavra, Maria Rita, que disse assim: temos um centro de documentação da memória de Irmã Dulce. E isso nos ajuda a voltar sempre às origens e ir para adiante. Ou seja, a memória do passado, ela é sempre atual. Senão você está vendendo coxinha e não sabe por quê. Porque sempre se fez assim. Todo mundo sempre trabalhou assim. Porque todo mundo sempre fez, você vai continuar fazendo? Não. É preciso ter memória, ata, registros. Esdras e Neemias, todos esses são livros do Antigo Testamento. São a memória histórica, voltar às origens. Depois, Jó. Jó é uma história de um sujeito que fracassou. E o que eu faço diante de perdas e fracassos, sofrimentos? Todos nós na vida temos um momento acidental. Um momento em que talvez a lágrima esteja no lugar do sorriso. E aí? Você está preparado para as perdas? Você está preparado para a falência do seu negócio? Todo mundo que começa um negócio deve estar preparado para fechar. Deve ter, inclusive, capital suficiente para fechar, porque muitas vezes precisa mais capital para encerrar o negócio do que para abrir. É ou não é verdade?
inclusive pelos encargos trabalhistas. Então, a sustentabilidade exige que você saiba morrer, saiba terminar, saiba sofrer. Isso é um saber administrativo ensinado no livro de Jó. E os salmos, nem tudo é feito da seriedade da reunião administrativa, da palestra sobre empreendedorismo. Em alguns momentos temos que nos dedicar à canção, à celebração, e é neste momento que surgem as grandes ideias. Quando você está num ócio criativo. Ontem eu tive uma pequena reunião com o Frei Rogério e mostrei para ele isso daqui, se estava bem, se vamos caminhar por aí ou não. E ele disse, para cada slide ele tinha 3 exemplos. Eu acho que ele devia estar aqui do meu lado com outro microfone, dando a palestra comigo. Né? Mas no final ele vai falar. E aí no final eu disse, mas Frei, eu não consegui colocar nenhum vídeo, como eu sempre coloco, eu não consegui colocar nenhuma música, uma canção, eu gosto tanto de cantar. Ele falou, não está faltando nada. Está ótimo assim. Vá assim, comece desse jeito, chega até no final. E eu me convenci que ele tinha razão, mas não tinha. Não tinha. Eu me convenci, ele tem um poder de convencimento muito grande, é discípulo da irmã Luz. Discípulo. Né? Ele me convenceu. Fui dormir, terminei tudo que eu tinha que fazer e decidi. Essa semana foi muito difícil, trabalhei muito, acordei muito cedo, todo dia eu decidi que sábado, então, eu iria descansar. Coisa rara. Então eu acordei um pouquinho mais tarde, fiquei olhando para as paredes, olhando para o computador olhando para mim. E o computador dizia, vem trabalhar. Sabe, a gente é meio viciado, né? Empreendedor é viciado em adrenalina, tem que estar trabalhando. Se der, trabalha no sábado, se possível. Se esconde da mulher e trabalha lá no domingo, faz qualquer coisa, a mulher se esconde, o marido faz uma coisinha. O que está fazendo? Nada não. Parece que está fazendo pecado, está trabalhando. Ele está trabalhando, né? Está trabalhando. Então eu falei, não vou. Aí abri a janela, fiquei olhando para a belíssima Pituba, né? E, de repente, veio o insight. Como terminar esta palestra? Eu não vou contar para o Frei Rogério como foi. O insight veio na hora do ócio. Ele estava em algum lugar do meu universo interior. As grandes ideias vêm do porão, gente. Não vêm da razão. Não são conclusões racionais, temáticas e reflexas. São insights. Sabe, são coisas que de repente aparecem e você não sabe de onde que veio e para onde que vai. É uma grande ideia. De repente alguém escreve aí um pedaço de mim, né? E entrega para os dizimistas. Eu tinha aqui, parte de mim. Um livretinho do Frei Rogério. É um insight. Eu nunca tive essa ideia de colocar meu rosto no quebra-cabeça e entregar para os paroquianos. Foi um insight, né? Todo mundo gostou, funciona. Pastoral do empreendedor foi um insight, assim, não veio da gente, veio de uma conspiração de coisas que de repente suscitou essa pastoral que começa a se expandir por todo o Brasil. O ócio criativo. E os profetas? Os profetas, Isaías, Jeremias e todos os profetas, são gente que tem visão. Visão! Mas em torno dela conseguem gerar uma missão, né? E valores. Parece que essa é a estrutura que estava aqui antes na palestra anterior. A Maria Rita disse, aqui nós nos guiamos. Quando alguém chega, a primeira coisa é saber qual é a nossa missão, qual é a nossa missão e quais são os nossos valores. E anualmente, né, é revisto. Então há uma, eu vou chamar isso de, 5 anos é reelaborado. Há uma revisão. Eu tive esse insight. Não basta uma visão. A gente tem que ter uma revisão. Ou metavisão. Ou seja, a visão nunca está pronta e acabada. A gente tem que rever a visão. E então dá a revisão.
fazendo essa leitura da Bíblia, eu fui pensando coisas aqui e acolá, e encontrei 40 lições para o empreendedor no Antigo Testamento. Numa outra ocasião eu posso voltar e tratar do Novo Testamento. Pode chegar um momento que eu vou tratar só de Paulo, mas hoje eu quero olhar com você, nesses breves instantes, só sobre o Antigo Testamento. Houve alguém que convidou Deus para ser sócio. Não deu certo. Deus não é sócio. Deus é dono. É dono do seu empreendimento. Quando a gente se acha dono, nós nos colocamos no lugar de Deus. E sabe qual é o preço de se colocar no lugar de Deus? Estresse. Você não suporta o peso. Porque eu vou lhe dizer uma coisa e jamais esqueça disso. Você não é Deus. Quando você sai do seu empreendimento, você até pode apagar a luz. Mas saiba que Deus continua lá. Ele é o dono. Sua família te é dada por empréstimo durante um tempo. Depois você devolve para Deus. A gente educa os filhos para o mundo. Como diz a Bíblia, os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. A gente pega o filho, segura, né? Coloca no arco, dá educação e disciplina, e chega uma hora, as mães não gostam muito, mas você tem que soltar. E você normalmente tem um alvo, né? Lá tem medicina, tem mãe e pai até que escolhe a especialidade, vai ser oncologista, né? E o menino resolve ser padre. O fundador da nossa congregação, quando ele fez 13 anos de idade, ele foi visitar um presépio e sentiu Deus dizendo assim: vem ser padre. O pai dele era um rico comerciante de cavalos da França, né? E ele foi falar com o pai disse: de jeito nenhum, padre! Diz, naquele tempo usava batina, né? Padre, homem de saia não presta, você vai ser advogado. Nossa família precisa de um advogado? Pois ele, obediente, foi, estudou direito na Sorbonne, fez o doutorado em direito, chegou com o diploma na casa do pai e disse: pai, está aqui, ó. Parece aquele homem que cuspiu no Evandus, né? Isso é para mim, agora para os meus pobres. Esse aqui: padre, pai, isso aqui é para ti. O diploma. Agora, o pai disse: escolhe o presente, ele quer ir para a Terra Santa. Achou meio estranho, foi para a Terra Santa, chegou lá no Rio Jordão, escutou Jesus falando: então agora vem ser padre. Aí ele tinha mais de 18 anos, já tinha 20 anos, foi ser padre, advogado, e foi padre. Então os pais miram e depois soltam, e Deus é que sabe aonde essa flecha vai chegar. Não somos oleiros. Administrador não é oleiro, é jardineiro. Oleiro é Deus. Filhos, empreendimentos, não tem que ser a nossa imagem e semelhança. A gente cuida do jardim, nós somos jardineiros do jardim de Deus. Empreender é cuidar do jardim de Deus. E quem é oleiro quer colocar a sua marca no seu empreendimento. Quem é jardineiro sabe que não é dele. O Sun Tzu, aquele general que escreveu A Arte da Guerra, diz uma frase muito interessante: lute, lute até vencer, e quando vencer, esqueça que venceu. Viva como se não tivesse vencido. Jesus fala, no final de tudo, diga: eu sou um servo inútil, fiz apenas o que deveria ter feito, né? Isso Santo Inácio de Loyola chama de santa indiferença. Cuide do jardim de Deus, sabendo que as flores talvez não tenham a cor que você esperava. Você não tinha aquela expectativa. Deixe a flor nascer. Por exemplo, eu estou falando aqui claramente do empreendimento que é uma família. Terceira lição: o empreendedor é um eco criativo do Criador. Essa é uma definição que eu procurei, é uma definição recente. Ela deve ter mais ou menos umas 12 horas só, que veio essa frase na minha cabeça. Agora eu melhorei ela. O empreendedor é um eco criativo do Criador.
Se Deus é criador, o empreendedor é criativo. Nós somos imagem e semelhança de um Deus criativo. E por isso a gente é capaz de novo. Aquilo inusitado que você não sabe nem de onde saiu. De onde é que saiu essa ideia de criar essa frase? O empreendedor é um eco criativo do Criador. Da capacidade que Deus imprimiu em nós de sermos criativos. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Estamos no 8º dia. Somos colaboradores de Deus. A doutrina social da igreja fala que empreender é um jeito de ser santo, um jeito de cumprir a vontade de Deus. O Nelson da DCE trouxe para nós esse livro, A Vocação Empresarial, A Vocação do Líder Empresarial. Isso é e pode estar disponível na internet, todo mundo pode procurar, né? Nós temos até já um site da Pastoral do Empreendedor, logo vai estar à disposição de todos, nós podemos colocar isso à sua disposição. Aqui é o que a igreja pensa a respeito de empreender, como quem colabora com Deus. Quinta lição, eu disse que são 40, empreendedor é mais do que administrador ou gestor. Algumas pessoas confundem as duas coisas. O gestor é aquele que sabe como fazer. O administrador sabe o que fazer. Mas ele não sabe nada se não tiver um empreendedor. Todo empreendedor necessariamente deverá ser um administrador. Mas nem todo administrador é um empreendedor. Sexta lição. Noé construiu uma arca quando ainda não estava chovendo. Lá no livro do Gênesis tem a história do dilúvio. Você deve estar pensando que Noé começou a construir a arca na hora que começou a chover. Choveu 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites não era suficiente para construir uma arca. Quando ele começou o seu empreendimento, não estava chovendo. Isso que é o maravilhoso. Tem gente que começa um empreendimento quando aparentemente não tem necessidade daquilo. Ninguém está querendo aquilo, mas ele viu a oportunidade. Empreender é ver oportunidades e assumir riscos calculados. Repita comigo, empreender é ver oportunidades e assumir riscos calculados. Só que ele vê antes dos outros. Não tem aquela história do Joaquim Onassis que estava sendo entrevistado e a jornalista disse para ele: como é que o senhor se tornou o sujeito mais rico do mundo? Aí tinha um vaso de flor e ele disse: você está vendo esse vaso de flor? A jornalista disse: claro, eu estou vendo, está aqui na minha frente. Aí ele falou: mas eu vi primeiro. Como é que ninguém viu que a igreja no Brasil precisa uma pastoral do empreendedor, se a igreja já está falando isso há séculos? Uma pastoral na paróquia, na diocese. Há coisas novas que ninguém sabe. Por que ninguém tinha criado? Elas estão óbvio, né? Agora, olhando, agora é óbvio. Padzezinho fez uma música chamada Maria de Nazaré, Maria, todo mundo canta de cor. Aí até as paredes da igreja cantam, né, Frei Rogério? Aí um padre muito engraçadinho disse assim: essa música é tão simples, que até eu faria. Não, ele falou assim, que qualquer um faria. E aí o Padrezinho, naquele bom humor dele, disse assim: só que quem fez fui eu. Fazer o complicado é simples. O difícil é fazer o simples. Fazer o óbvio. E o empreendedor vê o óbvio. Para ele é óbvio que todo mundo está precisando almoço aquilo. Mas vocês lembram? Não tinha almoço aquilo. Tudo era à la carte. Até que um dia alguém criou. Um cria, todo mundo copia. Sorvete, aquilo. E assim tem uma série de franquias, né? Que vão criando, copiando e criando um pouco mais do mesmo. Empreender não é isso. Empreender é perceber a oportunidade diante de uma coisa que está óbvia que todo mundo precisa, mas nem o povo sabe que precisa. As mulheres não sabiam que precisavam um lugar específico para fazer a unha, que não fosse o salão de beleza.
aonde tem gente cortando cabelo, ela sempre tem que esperar. Um sujeito agora inventou esse empreendimento, não sei como é que chama, né? Tudo que é shopping agora está dentro, virou franquia. Você vai em qualquer cantinho ali, né? E a pessoa faz a sua unha com total segurança, asepsia. Isso é empreendedorismo. Perceber o novo, o inusitado e começar antes da chuva. Começar antes da chuva. Sétima, Babel é um grande empreendimento, mas precisa de uma linguagem comum. O que aconteceu lá na Torre de Babel? Os caras não se entenderam. Não tinha uma linguagem comum, por isso a torre caiu. Por que é que muitos empreendimentos não dão certo? Porque não há uma linguagem comum. Porque as pessoas não falam a mesma língua. Aliás, cada um está com um objetivo diferente dentro da mesma empresa. É como se entrasse num carro, um pensasse assim, eu acho que esse carro vai para Aracaju. O outro diz, não, esse carro eu estou achando que vai para Porto Seguro. Mas os dois estão dentro do mesmo empreendimento. É preciso definir se o carro vai para Aracaju ou se ele vai para Porto Seguro. Oitava, Abraão. Fé é a visão antecipada. Abraão é um homem de fé. Tudo era evidente de que o destino dele era fracasso. Tudo ia dar errado. Mas ele tinha uma fé, e a fé é a visão antecipada. Oportunidade é uma visão de fé. Por isso, uma pessoa de fé vê antes das outras. Jesus diz assim, quem tem fé transporta as montanhas. Eu prefiro traduzir assim, a fé é a capacidade de ver além da montanha, além do horizonte, além da nuvem, além da dificuldade. É ver com o coração, ver até com os olhos fechados. Se você quer ser empreendedor, prepare-se para ver além do seu jardim, da sua cultura e sair de sua terra. Abraão saiu da terra. Quem aqui não é baiano? Levante a mão. Frei Rogério, dá uma olhadinha nisso. Da Maria Rita ao Ricardo, né? Do Rio de Janeiro até o Rio de Dezembro lá. Né? Opa, Rio Grande do Sul. Então, é isso. E o Papa Francisco, que também tem rodinha dos pés, chama isso de igreja em estado de saída. É uma igreja em saída. Empreendedor não tem medo de sair. Mas não é só sair da terra, lá de Santa Catarina e vir para Salvador, na Bahia. É sair de dentro de si e ir para o outro. Recentemente um padre da nossa congregação foi trabalhar no Congo, aos 70 anos. Ele foi meu mestre, e desde os 40 anos ele queria ir para o Congo, e nunca deixavam. Até que no final, aos 70 anos, ele era chefe dele mesmo, ele se mandou, e foi-se embora. Aí, trabalhou no Congo, 5 anos, voltou para celebrar uma missa, e celebrando a missa, eu estava nessa missa, ele disse assim, olha, eu sempre quis ir para o Congo, nunca me deixaram. Agora, eu descobri no Congo que não basta estar lá para ser missionário, sair do Brasil e ir para a África. Lá eu tenho que sair de mim, porque eu posso ir para o Congo e levar o Brasil comigo, levar a minha cultura comigo, o meu jeito de pensar, o meu jeito de ser, e querer instalar o Brasil no Congo. Não funciona. O empreendedor, ele se encultura, ele sente com o faro, com, assim, na epiderme, ele sente o lugar onde ele está. E sente as necessidades também. Falou que fazem pesquisa de mercado. Né? Isso se chama comunicatividade. É a primeira virtude do líder amoroso. Quer ser um empreendedor? Prepare-se para sair. Não quer sair de você? Quer ficar na mesmice? Então você não vai ser um empreendedor. Vai ser no máximo um empregado. Aí você tem seu salário, alguém paga seu fundo de garantia. Se você quer isso para você, tudo bem. Mas o Brasil é uma terra crescente de empreendedorismo. Crescente. Já são 20 milhões de empreendedores no Brasil. Precisamos melhorar o empreendedor de necessidade e se transformar num empreendedor de oportunidade. E o 10º, o fracasso do início pode esconder um grande sucesso
de médio e longo prazos. Abraão fracassou. Ele não chegou na terra. Ele recebeu uma promessa, mas nunca chegou lá. Pelo contrário, os filhos dele, né? Isaac, Jacó, depois tem até aquela história de José do Egito, né? Acabaram se tornando escravos, empobreceram no Egito. Mas lá no final, a visão de Abraão deu certo quando Moisés, depois de 40 anos, chegou no sucesso da terra prometida no longo prazo. José do Egito. A história de José do Egito é um visionário que percebe as grandes oportunidades em meio a riscos calculados. Ele era um visionário. Ele percebia, mesmo sendo de um povo escravo, ele se tornou um empreendedor. Ele mudou de status. Moisés. Empreendedores são pessoas inconformadas e curiosas. Primeiro inconformado. Moisés não se conformou com a opressão do seu povo. Emanduce também era inconformada. Não se acostumou à miséria. Não se acostumou. É movida por uma santa indignação. Por que esse sujeito está tão encantado com isso? Eu, por exemplo, hoje aqui estou tentando passar para você o meu encanto com a Bíblia, mostrando que ela é um livro de empreendedorismo, que ela tem soluções para o seu sucesso, que Deus te deu a fórmula, que está aqui, ó. Você pega a Bíblia e começa a ler. Eu estou dando 40 exemplozinhos. Comece a ler de novo. Leia a Bíblia com outra perspectiva. Você vai ver que Deus deu o caminho das pedras. Moisés, visão, coesão e ação são componentes do líder empreendedor em um mar de fragilidades. Ele não era Deus. Era gago, fraco, medroso. Então o empreendedor não tem que ser o sujeito perfeito. Ele está por ser feito. Empreendedor é uma pessoa incompleta, cheia de fragilidades e que precisa de outros para completar a sua capacidade de chegar à ação. Por isso, não basta ter uma visão, é preciso gerar em torno dela uma coesão. Visão, coesão e ação são os 3 elementos de um líder de sucesso. E claro, a oportunidade apareceu quando o mar se abriu. Se o mar se abrir na sua vida, passe rápido, não fica passando, será que eu vou? Será que eu não vou? Não sei se eu vou. Não vou, não. Acho que eu não vou. Não, eu vou. Não, eu não vou com o mar, se fecha você se afoga. Cara, se você tiver uma oportunidade... José Dornelas, aqui, autor desse livro, Empreendedorismo Transformando Ideias em Negócios, conta uma historinha esquisita. Que a oportunidade é como um velho barbudo, careca, feio, narigudo, que chega bem gordo, feinho, que está passando. E você não dá bola para ele. Até a hora que ele está longe. E aí você percebe que ele era a solução para a sua vida e você corre atrás para agarrar o velho. Né? E aí você chega e agarra o velho, mas o velhinho já está cheio de óleo na cabeça, e você pega e não consegue, o velho escapa. É uma história antiga que diz o seguinte: o velho só passa uma vez. Se você não agarrar o velho naquela hora, depois o velho não volta mais. Há oportunidades que não se repetem. Naquele dia Jesus estava passando e Zaqueu viu, aqui está a solução. Ele subiu na árvore, empreendimento, né? Subiu na árvore, inventou uma maneira de enxergar Jesus. Padzezinho transformou isso naquela canção: quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Talvez o grande empreendimento da sua vida, o grande mar, já se abriu e você ficou. Temos que fazer uma reunião. Sabe, Frei Rogério viu aí, vamos fazer a pastoral do empreendedor. Mas aí ele, que é prudente, diz assim: não, primeiro temos que levar isso para a CNBB, aí passar pelo Conselho Permanente, escrever um projeto de 10 páginas, quem sabe eu vou fazer um mestrado sobre pastoral do empreendedor, né? Publicar um livro de 300 páginas, e quando eu tiver todas as ideias... O mar já fechou, se afogou. Não acontece nada. Não acontece nada, gente. O mar se abriu, o povo passou. A pé enxuto. E quem veio depois, carro e cavaleiro, se afogou no mar. Né? Então não fica preocupado também com o concorrente. Quem fica se parametrizando pelo concorrente é fadado ao fracasso. Você pode mais.
Prefira tendas de sustentabilidade. Não coloque logo todo o seu patrimônio numa ideia. Empreendimento não é aventura. Esse é um mito. Um dos grandes mitos, aliás, existem vários mitos no empreendedorismo. Um primeiro é que o empreendedor é um líder nato. Não é. Empreendedorismo se aprende com a experiência da vida e com a experiência das pessoas que já sabem um pouco mais do que nós. Então a gente sabe que o empreendedor é uma pessoa humilde, capaz de agregar conhecimento dentro da sua cabecinha. Outra coisa, outro mito, que o empreendedor é uma pessoa aventureira que vai pegar todo o seu patrimônio e colocar numa aventura. Como ninguém teve coragem, e diz Samuelson que o lucro é a remuneração do risco, ele vai receber, ele vai ficar rico porque só ele teve coragem de jogar na Mega Sena. E ele tinha 300 mil reais, só isso. Ele jogou tudo na Mega Sena acumulada e ganhou 38 milhões. Foi rico. Isso não é empreendedorismo. Isso é aventura. E empreendedorismo não é aventura. Os riscos do empreendedorismo são calculados em torno de critérios de sustentabilidade. Aí você vai me dizer, tudo bem, padre, mas aí tem a história do deserto. 40 anos, hein? Será que eu aguento 40 anos de crise? O Brasil está em deserto, está em crise financeira. Será que eu aguento tanto tempo? Eu vou ter capital para sobreviver 40 anos? Todo deserto esconde uma fonte. Essa frase aqui é do Saint-Exupéry, naquele livro Pequeno Príncipe, mas está na Bíblia. Quando o povo teve sede, Moisés tocou na rocha e saiu água. Então, saiba que, mesmo no lugar mais árido da sua vida, Deus preserva uma fonte. Às vezes, um campo. Um campo vazio que está do lado ali, aquela é a fonte. Ué, mas toda a nossa área está construída, mas tem uma fonte, não é? Tem uma fonte. Tábuas da lei. Elabore seu plano de negócio, saia da informalidade. Aqui tem um outro mito, que o empreendedorismo, o empreendedor, é uma pessoa que pode informalmente chegar ao sucesso sem estruturar o plano de metas, o objetivo. Não consegue. A pastoral do empreendedor tem um plano, não tem? Já tem um plano. Quantas páginas? 3 páginas. A DCE tem um plano. Ali, tem um livrinho, né? Os seus propósitos. Qualquer empreendimento precisa de um plano de negócios. Por exemplo, esse microfone que está acabando a bateria, né? Eu fiz porque isso é um empreendimento, né? Saia do sofrimento. Saia do sofrimento. Plano de negócios é uma coisa que a gente aprende. Podemos vir aqui um dia falar só sobre isso. Mas tem muita gente que acha que sabe e começa a fazer informalmente. Eu vou indo. Vai dar certo porque eu tenho feeling. Que feeling? Tem nada. Precisa colocar no papel. Se você tem um negócio que não tem nem médio, nem longo prazo, em algum momento você vai à falência. As tábuas da lei, lá no Antigo Testamento, são um plano de negócios. Se você quiser construir uma estrutura mais ampla, como o Templo de Jerusalém, eu não vou dizer Templo de Salomão, para não criar confusão, né? Se você quiser criar uma estrutura mais ampla, ele é uma pessoa que pode ficar pobre da noite para o dia, mas ele não fica. Ele vai ficar rico. Empreendedor é uma pessoa que vai ficar rica, mas ele sempre pode ficar pobre em menos de 2 meses. Por quê? Porque o capital dele está no ar. A empresa aérea, o capital dela está voando. A maior parte do capital da Gol está voando pelo céu do Brasil. Se cai um avião, ela quase vai à falência. Né? E é mais ou menos isso que aconteceu no bezerro de ouro. A pessoa se acostumou. Por que tem pai rico, filho nobre e neto pobre? Porque o pai sempre foi rico, mas modesto. Porque o foco dele era o negócio. Mas o filho pega tudo isso, né, e passa a viver das benesses do negócio do pai. E o neto vai ser o quê? Pobre. Principalmente de princípios.
Porque aí não vai ter mais nem o dinheiro para ser nobre e nem mais a visão do avô. Então ele vai ser um neto pobre, mas pode ser diferente. Passe do olho por olho para o olho no olho. Diálogo é fundamental. Havia uma lei no Antigo Testamento que é a lei do talião. Eu resolvi parodiar a lei do talião dizendo, não é olho por olho. Não é revanche, é olho no olho. Papa Francisco chama isso de cultura do encontro. Diga sempre para si mesmo, não sou Deus. Você tem tempo para repousar? E disseram esses dias o seguinte, empreendedor é uma canoa furada. O empreendedor é uma pessoa que não tem férias. Sabe o que é verdade? Não tem horário de trabalho. Não tem que colocar aquela fichinha no relógio ponto, né? Ah, ele é o dono do negócio. Piorou. Piorou porque ele está lá 10h30 da noite e ainda está lá, tentando fechar a conta. Vai para casa com a empresa também. E aí, quando que ele tira férias? Lembre-se, é preciso um tempo de repouso. Eu lá atrás chamei isso de ócio sagrado. 22ª, Levítico, um dos livros do Antigo Testamento. Elabore um manual de procedimentos padrão. Tem empresa em que o pessoal está sempre reinventando a roda a cada semana. Pois então coloque isso no manual. O Levítico é um livro de ritos. É cozinheiro que quer fazer um restaurante, mas não leve isso ao absoluto. Porque, às vezes, o seu empreendimento, o empreendimento da sua vida, pode ser estar num lugar que não é bem a sua praia. Por isso, esteja aberto às mudanças. E a última. O livro de Joel. Acredite, os jovens também têm visão. Ou melhor, revisão. Você tem filhos, você tem pessoas mais jovens, tem uma nova geração chegando, não vão fazer do mesmo jeito, vão fazer errado. Você acha que é errado, né? Não é desse jeito, eu sempre fiz de outro, meu filho agora vem, quer mudar. Acredite, os jovens também têm visão. Você já foi jovem e já teve suas visões. Respeite a visão dos jovens. Cenas dos próximos capítulos. Aqui nós terminamos o Antigo Testamento. Fizemos uma leitura do Antigo Testamento inteiro em 1 hora. Né? 1 hora a gente leu 700 páginas da Bíblia aqui. Fizemos uma leitura empreendedora da Palavra de Deus. Agora, no próximo capítulo, poderíamos ver, quem sabe no ano que vem, quem são os grandes empreendedores do Novo Testamento. Por exemplo, Maria com sua comunicatividade, João Batista com sua profecia, Jesus, o mestre do coração, Pedro com a solidez da pedra, Paulo com a leveza do vento e João com a amorosidade mística. Aí chega a hora de recapitular a aprendizagem. E eu fiquei pensando, um tempão, como é que eu poderia terminar essa palestra e não descobri. Até ontem à noite. E hoje de manhã, no Aço Sagrado, me veio esta ideia. Eu quero para apagar as luzes, como fez no final da palestra anterior também. Tudo o que eu falei até agora, talvez de alguma maneira esteja nesta canção, que é muito conhecida, mas que tem uma versão, uma tradução do Padre Zezinho, colocou como título A Minha Maneira. Pense na sua vida, nos seus empreendimentos, talvez na sua família. É a hora de você fazer a sua revisão. Eu sei, se aqui cheguei, se conquistei o que eu queria. Cheguei porque temei, porque apostei na travessia. Não fiz tudo que eu quis,
mas sou feliz. Não fui perfeito, errei, mas procurei fazer direito. Andei, corri, voei, me atrapalhei, perdi o rumo, voltei, recomecei, replanejei, achei meu rumo. Não fiz tudo que eu quis, mas sou feliz. Não fui perfeito, errei, mas eu tentei fazer direito. Se eu me enganei e me engasguei por querer demais, mas reagi, cuspi pra fora e aprendi a mastigar e me refiz e sou feliz. Não tenho pressa, amei, sorri, chorei, perdi, ganhei, joguei errado, cresci, envelheci, e agora eu vi como é engraçado pensar no que já fiz pra ser feliz. Quanta loucura, errei, mas acabei de alma pura. Pra ser alguém a gente tem se guardar